Havia um tempo em que os homens buscavam compreender os caminhos de Deus apenas pela lógica, tentando medir o eterno com réguas de carne e pesar o infinito em balanças de pó. Mas o Senhor sempre escolheu revelar os seus mistérios de outra forma, não pela frieza da razão, mas pela chama ardente da fé, porque a fé, quando nasce no coração, abre olhos que antes estavam cegos e ilumina verdades que a mente sozinha não poderia alcançar. A Escritura conta que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Este é o ponto em que o entendimento humano tropeça, mas é também onde o entendimento divino se levanta. O homem pergunta: como crer naquilo que não se vê? E Deus responde: crendo, verás. Foi assim com Abraão, chamado a sair da sua terra e caminhar sem destino aparente, confiando apenas na voz que lhe prometia uma herança. Foi assim com Moisés, que deixou os palácios do Egito e abraçou o deserto, sustentado por uma visão que seus olhos mortais ainda não contemplavam. A fé não anula a razão, mas a transcende. Ela não despreza o entendimento humano, mas o conduz para além de seus limites. É como uma janela que se abre diante de quem vivia preso em um quarto escuro. O ar entra, a luz invade, e aquilo que antes era impossível compreender torna-se claro como o sol do meio-dia. Porque quando a fé encontra espaço no coração, o Espírito de Deus traduz aquilo que parecia mistério em linguagem de vida. Recordemos o jovem Davi, que diante do gigante Golias não confiou em espadas afiadas nem em escudos de bronze. Ele enxergou algo que a multidão não via, que a força não estava na altura do adversário, mas no poder do Senhor dos Exércitos. Ali, a fé produziu um entendimento diferente, um discernimento que transformou um pastor de ovelhas em campeão de batalhas. Assim também, quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus, ele compreendeu, ainda que por instantes, que a natureza obedecia à voz daquele que criou o mar. É por isso que a fé produz entendimento, não o entendimento frio das letras mortas, mas o entendimento vivo que nasce da comunhão com o Criador. Quem crê, entende o que antes parecia loucura. Quem crê, percebe que as promessas de Deus não são metáforas vazias, mas realidades espirituais que cedo ou tarde se manifestam. E aqui começa a nossa jornada nesta reflexão. Compreender que a fé não é apenas um sentimento, mas uma chave que abre o conhecimento dos céus. O que o mundo chama de absurdo, Deus chama de sabedoria. O que o homem chama de ilusão, o Senhor chama de revelação. E a cada passo dado em fé, uma nova porção de entendimento é derramada sobre aqueles que ousam confiar. E você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nessa jornada e descobrir como a fé molda a compreensão e abre caminhos de revelação? Na história da humanidade, muitos homens e mulheres se depararam com situações em que o entendimento humano era incapaz de oferecer respostas. Nessas horas, a fé surgiu como uma tocha acesa, iluminando caminhos em meio à escuridão. Não era uma fé cega, mas uma confiança que revelava sentido onde antes só havia confusão. Lembremos de Noé. Quando Deus lhe ordenou construir uma arca gigantesca em meio a uma terra seca, as pessoas zombaram. Para a lógica humana, não havia razão em erguer um navio tão vasto, onde não existiam mares que o comportassem. Mas Noé creu. E porque creu, compreendeu que as palavras do Senhor eram mais reais do que as evidências do tempo presente. Assim, a fé lhe trouxe entendimento, o dilúvio viria e apenas a obediência o salvaria. O mesmo ocorreu com Maria, a jovem escolhida para gerar o Salvador. Quando o anjo anunciou que ela conceberia pelo Espírito Santo, como poderia a mente de uma moça simples compreender tamanho mistério? Ainda assim ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Pela fé, ela abraçou o incompreensível e dessa entrega nasceu o entendimento. O Deus eterno se faria carne e habitaria entre nós. A fé, portanto, é uma lente que revela a verdade oculta atrás do véu da dúvida. É como o profeta Eliseu diante de seu servo apavorado, cercado pelos exércitos inimigos. O jovem tremia, mas Eliseu, em oração, pediu ao Senhor que abrisse os olhos do moço. E ele viu. Os montes estavam cobertos de cavalos e carros de fogo, guardiões celestiais preparados para a batalha. O entendimento só veio quando a fé abriu seus olhos. Esse princípio se repete em nossas vidas. Quantas vezes somos tentados a olhar apenas para os ventos contrários, para os muros erguidos diante de nós, mas a fé nos convida a ver além. A confiar que, ainda que os nossos sentidos se percam, Deus permanece no controle. É quando cessamos de depender apenas da lógica e nos rendemos à confiança no Senhor que o entendimento do alto desce sobre nós. Porque o verdadeiro entendimento não vem de fórmulas ou cálculos. Ele brota de uma relação de confiança com o Criador. Assim, cada passo de fé é também um passo de aprendizado. Cada desafio vencido pela confiança em Deus revela novas verdades escondidas, novas percepções espirituais que a mente sozinha jamais alcançaria. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Somente pela fé o homem é elevado à esfera espiritual, onde o entendimento verdadeiro habita. A fé, quando amadurece no coração, não é apenas um impulso momentâneo, mas um caminho contínuo de revelações. Ela nos conduz a um tipo de entendimento que não pode ser aprendido em livros ou memorizado em discursos. É um entendimento experimentado, vivido no dia a dia com Deus. Tomemos como exemplo Abraão, chamado pai da fé. Quando subiu o monte Moriá, levando consigo Isaque, seu filho, a razão certamente gritava em desespero. Como poderia o Deus, que prometera uma descendência numerosa, exigir o sacrifício do herdeiro da promessa? Contudo, Abraão obedeceu, e é no silêncio daquela subida, com a lenha sobre os ombros do filho, que vemos o triunfo da fé sobre o raciocínio humano. Porque Abraão não apenas creu, mas entendeu em seu íntimo que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Assim, a fé o levou a um conhecimento que ultrapassava a lógica, o de que as promessas divinas jamais falham. Outro exemplo é o de Estevão, o primeiro mártir cristão. Diante do sinédrio, acusado injustamente, ele não tentou se defender com discursos humanos, mas sua fé lhe abriu os céus. Em meio à fúria dos homens, ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Para os que o apedrejavam, ele era apenas um blasfemo, mas para Estevão, a fé revelou a realidade invisível. Assim, mesmo em meio à dor, ele compreendeu que não estava só e pôde orar pelos seus algozes com compaixão. Esse é o segredo. A fé não nega a realidade, mas revela uma realidade maior. Quando Paulo e Silas foram lançados no cárcere, presos e feridos, eles cantaram. Aquela atitude parecia incompreensível para os guardas e para os demais prisioneiros. Porém, a fé lhes mostrava algo além das grades e correntes. E, de fato, enquanto louvavam, as portas se abriram e os grilhões caíram. Mais do que um milagre físico, ali houve uma revelação espiritual, que a verdadeira liberdade não está na ausência de cadeias, mas na presença do Senhor que habita nos louvores de seu povo. A fé, portanto, não é apenas o ponto de partida da vida cristã, mas a chave de interpretação de cada momento dela. Ela nos ensina a olhar para as circunstâncias com outros olhos,
a ver a mão de Deus agindo mesmo no que parece caos. É por isso que o salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos, capítulo 119, versículo 105. A palavra iluminada pela fé transforma cada passo em revelação, cada encruzilhada em oportunidade de aprendizado. E quanto mais a fé nos guia, mais percebemos que o verdadeiro entendimento não está em compreender todas as coisas, mas em confiar naquele que tudo compreende. A fé é como uma ponte lançada sobre o abismo entre o finito e o infinito. O homem, com sua limitação, não consegue alcançar os pensamentos de Deus, pois, como está escrito, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. No entanto, pela fé, o ser humano é elevado a uma dimensão onde o Espírito Santo derrama discernimento, e aquilo que parecia oculto passa a ser compreendido. Foi essa fé que guiou os profetas, mesmo quando anunciavam mensagens que não compreendiam plenamente, mas sabiam que vinham do Senhor. Foi essa fé que sustentou os apóstolos, enviando-os a terras distantes, sem mapas ou garantias humanas, mas certos de que a palavra plantada no coração dos homens frutificaria. E é essa mesma fé que ainda hoje ilumina aqueles que escolhem confiar, mesmo sem ver todo o caminho diante de si. Porque a fé não apenas consola, ela instrui. Não apenas fortalece, ela ensina. O entendimento que nasce dela é mais do que conhecimento intelectual. É sabedoria do alto, capaz de transformar corações, corrigir rotas e dar sentido àquilo que parecia sem propósito. É por isso que Tiago escreveu: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. A fé abre espaço para esse pedido, e a resposta de Deus vem em forma de entendimento espiritual. E assim, compreendemos que a fé não é um salto no escuro, mas um passo em direção à luz. Não é a negação do raciocínio, mas sua plenitude no contato com a vontade divina. Quando o crente se apoia na fé, ele vê além das aparências, entende além das palavras e vive além das circunstâncias. Talvez você que me ouve agora esteja enfrentando situações em que a lógica parece não oferecer respostas. Talvez carregue dúvidas, medos e questionamentos que pesam sobre sua mente. Lembre-se, a fé não elimina suas perguntas, mas conduz você até aquele que é a resposta. E quando você se lança em confiança nos braços de Deus, o entendimento começa a brotar, trazendo paz onde havia tormenta e clareza onde havia confusão. Por isso, a grande verdade que precisamos guardar é esta: a fé produz entendimento. Se você deseja conhecer mais profundamente os mistérios de Deus, comece crendo. Se quer sabedoria para decisões, creia. Se deseja ver a vida com olhos renovados, confie. Porque o entendimento do alto não é fruto de cálculos humanos, mas de corações que ousam acreditar. E agora, eu te convido. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram que a fé abre portas de sabedoria. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e vamos juntos continuar crescendo no entendimento que vem de Deus.